Prezados irmãos, diante da pergunta dos discípulos, o motivo pelo qual Jesus falava em parábolas ao povo, Jesus diz que as parábolas eram um meio com o qual Jesus procurava explicar os mistérios do reino de Deus. O reino de Deus, como nós bem sabemos, e Jesus vai nos apontando a partir dos evangelhos, a partir das parábolas, o reino de Deus são realidades que não se veem com os olhos humanos. Por isso mesmo Jesus diz, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, porque o reino de Deus não se pode constatar com categorias humanas. Nós não vemos o reino de Deus, nós não ouvimos o reino de Deus, nós não podemos tocar o reino de Deus apenas com categorias humanas, mas pela fé. E por isso Jesus diz, felizes são aqueles que veem, que ouvem, felizes são aqueles que conseguem perceber o reino de Deus acontecendo entre nós pela fé. É a fé que nos ajuda a perceber a ação de Deus na nossa vida. Às vezes nós temos até uma certa tendência em perceber o mal na nossa vida. Achamos que determinados acontecimentos, que determinadas realidades acontecem por causa do mal. O mal em si também pode gerar coisas más, porque ele é mau justamente por isso. Mas o mal não tem poder sobre nós como tem o bem. Portanto, mais do que coisas más, o que mais pode acontecer a nós, o que mais está ao nosso redor são as coisas boas, é o bem. E nós somos chamados então a ver, a enxergar, a ouvir tudo aquilo que de bom Deus nos concede, tudo aquilo que de bom Deus nos manifesta. Por isso, o grande ensinamento do Evangelho de hoje é perceber o reino de Deus que está entre nós, no meio de nós. Perceber o reino de Deus que vai acontecendo na nossa vida. O reino de Deus que é uma realidade eterna, mas que se dá no tempo. Portanto, perceber o reino de Deus que acontece no dia a dia da nossa vida, sejam nas pequenas até nas grandes coisas. Deus sempre mostra o seu poder, a sua ação. Deus sempre se revela, Deus sempre se manifesta. Somos nós que somos chamados então a perceber esta manifestação pela fé. Por isso, no final do Evangelho, Jesus diz que muitos profetas e justos desejaram ver o que hoje podemos ver e não viram. Desejaram ouvir o que hoje nós podemos ouvir e não ouviram, justamente porque Jesus é a realização das promessas. Jesus é a revelação de tudo aquilo que outrora foi revelado aos profetas. Portanto, nós hoje não temos só um profetismo, ou seja, não temos só uma promessa, mas temos a realização das promessas através de Jesus Cristo. A realização das promessas de Deus se manifestam hoje para nós. Hoje nos foi revelado a salvação em Jesus Cristo. Hoje nos foi revelado a graça em Jesus Cristo. Hoje nos é revelado o reino de Deus em Jesus Cristo. Portanto, nós não vivemos mais apenas o tempo da promessa, mas nós vivemos o tempo da revelação. Vivemos o tempo da realização das promessas que outrora foram ditas aos nossos pais. E é justamente perceber essa revelação hoje na nossa vida que nos garante também a contemplação desta revelação em plenitude por toda a eternidade. Saibamos então reconhecer esse reino de Deus que está entre nós. Procuremos perceber este reino de Deus no meio de nós. Procuremos enxergar as coisas boas que Deus nos manifesta todos os dias.
pois o reino já está entre nós, o Cristo já está entre nós, e toda a graça e toda a bênção que dele procede, também em nós se realiza. Basta que nós percebamos, basta que nós estejamos sempre atentos às manifestações que Deus nos dá todos os dias. Assim seja. Amém.